alguns problemas, que são chamados problemas do milênio, né? Que são os 7 problemas propostos pelo Instituto Klein, que foram propostos em 2000 pelo Instituto Klein. E o Instituto Klein ele foi fundado em 1998, né, por um empresário americano, Landon Thomas Klein. E esse instituto se reside nos Estados Unidos e ele tem o propósito de disseminar a matemática para aumentar o conhecimento relacionado a isso. Então, esse negócio de propor problemas, conjecturas, se iniciou com o David Hilbert, né, quando ele propôs aquela lista de 23 problemas que, segundo ele, eram problemas para serem resolvidos durante o século XX, né? Aí aqui eu vou falar, assim, só mais ou menos o que são esses 7 problemas, né, que agora são 6, né? Só lembrando, nós estamos no século XXI, né? Porque agora são 6, né, porque um deles foi... Primeira hipótese de rima, né, que foi proposta pelo matemático Bertrand Bernard... Como é que fala? Fernando, só deixar claro que dos 23 ainda restam 6, né? Sim, aqui eu coloquei o 7, mas... Mais ou menos. Aqui foi em 1859 que consiste na função zeta de rima. Por isso que eu perguntei, essa função é a função zeta de rima, que afirma que os zeros dessa função no plano complexo, que tem a parte real entre 0 e 1, estão sobre a reta real meio. E essa hipótese de rima teria consequências na teoria dos números e, em particular, na distribuição dos números primos. Só um minutinho, volta lá. Então, assim, para os alunos, para eles entenderem o que está sendo colocado aqui, esse é um problema que está em aberto, ninguém resolveu ele ainda, e, portanto, os senhores são convidados a resolvê-lo. Pode ficar. Tá. Então vocês estão convidados a resolvê-lo, se tiverem vontade, né? Ninguém é obrigado. E a boa notícia é que quem resolver ganha $1 milhão, tá? De dólares. $1 milhão de dólares. Tá certo? Quem? Não, é só um comentário. Só um comentário sobre a hipótese. Bom dia, pessoal. Esse, na minha opinião, é considerado o problema da matemática, digamos assim, da matemática moderna atual. Ele, na minha opinião, é o mais famoso, né? É um dos mais famosos. E aí você olha o problema, esse problema é muito difícil, meu Deus do céu, né? E aí o que acontece? No INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, alguns orientadores lá, eles têm o costume... Você tem diversas equivalências desse teorema com outras coisas, né? Se você provar isso daqui, você prova a hipótese de rima. Se você provar isso aqui, você prova a hipótese de rima. Então, quando o aluno vai começar a fazer a tese de doutorado dele, o professor chega e passa um problema equivalente a esse e não fala que é hipótese de rima. Para não ter aquela pressão, né? Esse problema tem tantos anos de história, né? Ele fala assim, pega esse problema aqui, fica aí uns 6 meses, 1 ano trabalhando nele, e depois você vem e me fala o que você conseguiu. Só para não ter a pressão. Aí o aluno trabalha ali 6 meses, 1 ano, chega lá, professor, eu não consegui resolver. Não, eu sabia que você não ia conseguir resolver, só para tirar a pressão. Esse problema aí é hipótese de rima e tal. Então, assim, tá todo mundo tentando resolver esse problema, eu acho que é um dos mais famosos, e tem muito a ver também com os números primos, né? Aí você fala, poxa, né? É uma série ali complexa, né? Uma função analítica, né? Que tem a ver com números primos, então é bem interessante. Obrigado. Ô, Daniel, quer... Não. Pô, professor, você acabou de contar para os alunos da EVA que vai cair uma questão equivalente ao negócio de rima na prova. Então, igual o professor falou, é o considerado problema de matemática pura mais importante. E aqui temos uma fotinha do Rima, né? A conjectura de... eu sempre tenho dificuldade de falar desse nome, Hodge. Então ela foi formulada na primeira metade do século XX pelo matemático William Hodge, e ela relaciona topologia com geometria algébrica e geometria diferencial. E essa conjectura ela afirma que as variedades projetivas algébricas são combinações lineares racionais de um ciclo algébrico. E essa conjectura foi verificada para a dimensão inferior a 4, mas para o caso geral ela ainda mantém um problema em aberto.
Pessoal, só assim, não preocupa com as coisas técnicas que estão ali. Diga-se de passagem, olha, eu sou topólogo e eu não entendo muito do que está ali. Quando você se dedica a resolver um problema desse, ou você é enganado, né, como o pessoal do IMPA está fazendo com os meninos lá, antes de mais nada, você tem que ter todo um subsídio de uma literatura por trás disso. Você não vai lá e, esse é o problema, já vou começar a pensar nele. Não é assim que a coisa funciona. Você tem toda uma base, né? Pelo menos ali 6 meses de estudo, toda uma literatura de suporte, tá? Aqui a intenção da Fernanda é simplesmente chamar a atenção de vocês para os nomes. Falar, olha, tem 6 problemas em aberto, tem um ali que é mais da área de análise, agora tem um outro aqui que é mais da área de geometria. E é bom a gente ter desafio, mesmo que a gente não resolva, quem sabe, pelo menos flertar vale a pena algumas tardes. Tem gente que prefere, né, algumas tardes de sábado ir tomar cerveja, ir no clube. Tem uns mais malucos que gostam de flertar com esses problemas, tá certo? Não pode tomar cerveja? E pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E essa conjectura ela é importante porque ela permite as transformações de certos problemas matemáticos em outros mais simples. E esse é o William Hodge. A conjectura de Poincaré, né, que ela foi proposta em 1904 pelo matemático Henri Poincaré, e ela diz que qualquer variedade tridimensional fechada e simplesmente conexo é homeomorfa a uma esfera tridimensional. E essa aqui foi ela foi, né, já resolvida pelo matemático Perman em 1904, Perman, e em 2002, 2003, né, que é um russo. E aqui é interessante que o Perman ele recusou o prêmio de $1 milhão, né? E mais pra frente ele foi indicado para ganhar a medalha Fields e ele também rejeitou o prêmio. E esse moço bonito, né? Esse moço bonito aí. As equações de Navier-Stokes, né, que o Axon sabe falar das equações de Navier-Stokes, né, que são equações diferenciais parciais não lineares que descrevem a dinâmica dos fluidos viscosos. Então, essas equações elas são capazes de descrever propagações de ondas e bem como fenômenos de turbulência. E a Navier-Stokes, né, de lá é o Louis Navier e o de cá o George Stokes. Então, essa solução dessas equações teria implicação na oceanografia, na meteorologia e nas questões da aeronáutica, né, na aerodinâmica. Agora, um problema de física, né, que é o problema de Young-Mills e o intervalo de massa. Então, é uma generalização do problema de Maxwell do eletromagnetismo, e essa teoria foi desenvolvida por Young e Robert Mills para descrever a força nuclear forte, né? Então, diga-se de passagem, física matemática, tá? Não se trata de um problema de você ir no laboratório, fazer experimentação e jogar bolinhas pro ar e soltar raios elétricos nas coisas, não se trata disso. Isso aí eles já fizeram, o pessoal da física. A questão é você provar a consistência teórica, lógico, matemática do problema, tá? Porque senão parece, jogaram um problema de física aí no meio dos 23 problemas de matemática. Em essência é um problema de matemática esse problema, tá? O problema P versus não P, que foi o que a Tânia falou, que é o relacionado à ciência da computação. E ele foi proposto em 1971 pelo cientista da computação e matemático Stephen Cook. E ela possui relevância no campo de engenharia, criptografia, até serviços militares, transações comerciais, financeiras e internet. Esse aí é uma fotinha dele, muito simpático ele. E a conjectura de Brich, e não vou me arriscar a falar esse nome. Fala só o último. Então, essa conjectura, ela é uma desencadeia, né, do 10º problema de Hilbert, e que ela afirmava que ela desafiava os matemáticos a encontrar algoritmos que conseguissem determinar a existência ou não de soluções inteiras para qualquer equação diofantina. Na segunda metade do século XX, demonstrou que era impossível encontrar tal algoritmo. E aqui temos também uma fotinha deles, dos dois.
E a conjectura afirma que a forma de verificar se existe um número ou não, ou se existe um número finito ou infinito de soluções para essas equações, né, as equações Diofantinas. E aqui foram de onde eu tirei esses dados das minhas referências. Então, era mais... E instiga a todos, né? Quem quer ser um milionário aí, pode ir. Só complementando aqui, vocês, ao longo do tempo, vão criar uma coisa que é quase que canônica. A gente vai virando fã de alguns matemáticos. Então, a gente gosta mais de um, gosta um pouco menos do outro, né? Então, cada um é fã de um. Eu sou muito fã de dois que ela citou aí, não dos que propuseram os problemas em essência, mas o que fez o levantamento, que é o David Hilbert. Para mim, esse era um cara assim, excepcional na história da matemática. Ele era tipo um Santos Dumont, andava com um chapéuzinho meio de caipira lá na França, né? E ele foi o cara que catalogou esses 23 problemas e ele fez várias coisas surpreendentes, como por exemplo, ele fazer a reformulação da geometria, né? A geometria que a gente trabalha hoje não é só com os 5 axiomas lá da Grécia. Ele falou, olha, só com aqueles 5 axiomas a geometria tem problema, precisa ser muito mais rigoroso. E um outro que eu adoro aí é o Poincaré, mas aí são por motivos óbvios, que ele é o pai da topologia. Então se vocês perguntarem ali para a Tânia, ela vai ter lá os matemáticos que ela é fã, provavelmente a Eva, todos os professores. O que eu falo para vocês é que vocês precisam ter essa identificação. Isso mostra o quanto vocês estão, vamos dizer assim, respirando matemática. Um dos motivos de fazer esse café matemática é que um colega meu lá de Uberlândia falou assim, eu gosto muito de estar em Uberlândia porque aqui respira matemática. Lá na FACIP respirava muito pouco matemática. Então, um dos motivos do café matemática é para a gente respirar um pouco mais de matemática. Eu espero que depois desse café aqui, vocês tenham respirado um pouquinho mais de matemática e comecem a criar aí a coleção assim, dos ídolos matemáticos e coisas desse tipo. Não que idolatrar alguém seja uma grande coisa, mas é importante isso, acho que faz parte desse papel. Vou passar para o professor Wally, que ele também vai fazer... A Eva vai fazer a apresentação? Depois tu. Bom, primeiro eu queria dizer que o pão de queijo está muito bom, hein, gente? Eu acho que eu nunca comi tanto em toda a minha vida. Obrigada, Rogério. Bom, aqui, eu queria começar fazendo uma homenagem a Mariame Zacani. Não sei se vocês viram as notícias aí na semana passada. O professor Alisson, eu sei que compartilhou, a Cris compartilhou também. Infelizmente, a Mariame Zacani morreu no sábado passado. Ela, para quem nunca ouviu falar, é a primeira mulher a ganhar uma medalha Fields. Ela ganhou a medalha Fields em 2014. A medalha Fields ela é concedida de 4 em 4 anos, durante o Congresso Internacional de Matemática. Então, o último foi em 2014, onde o Arthur Ávila também ganhou, né? Foi o primeiro latino-americano a ganhar, e a Marianne foi a primeira mulher a ganhar. Infelizmente, ela morreu, ela tinha um câncer, morreu só com 40 anos, muito nova, né? Bem produtiva. Então, eu queria começar fazendo essa homenagem a ela. E também, só para lembrar que o próximo Congresso de Matemática Internacional é no Brasil, é no Rio de Janeiro, o ano que vem, em 2018. Então, esperamos estar lá. E vamos fazer aí, né, uma organização dentro do curso para a gente ir, né, para esse Congresso Internacional. É de 4 em 4 anos e isso vai acontecer no Brasil, tá? Oportunidade rara. E é no Rio de Janeiro. Aqui é só um breve histórico dela. Ela era uma matemática iraniana, né, que também já é uma coisa inusitada, digamos. Em 94 e 95, ela foi ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, que se realizou agora também no Brasil, né, nessa semana passada. Ela foi a primeira menina na equipe do Irã, na Olimpíada Internacional, e ganhou ouro nas 2 ocasiões. E aí, em 2004, ela defendeu a tese dela em Harvard, trabalhava com sistemas dinâmicos e com geometria também. E em 2014, ganhou a medalha Fields. Então, fica aqui a homenagem, se alguém for estudar algum dia sobre mulheres na matemática e no mundo moderno, inclua a Marianne, que o trabalho dela, a história dela é bem legal. Só para, então,
citar algumas frases dela, que foi aquilo que eu falei bem no começo. Ó. Quanto mais tempo eu passo com a matemática, mais eu me divirto. E a segunda, eu não tenho nenhuma receita particular para desenvolver novas teorias. É como estar perdido numa selva e tentar usar todo o seu conhecimento para criar novos truques. E com alguma sorte você pode encontrar uma saída. Então a matemática pura é bem isso mesmo. E isso que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo hoje, que é uma citação do Arthur Ávila também. Estava também na capa das redes sociais do IMPA, quem segue o IMPA no Instagram, no Facebook, essa frase estava lá. Matemáticos encontram um prazer quase artesanal em chafurdar em sujeira abstrata. É o que a gente está fazendo. Como a Fernanda já falou aí, em 1900, durante o Congresso Internacional de Matemática, o Hilbert propôs uma lista de 23 problemas que eram para ser resolvidos durante o século XX. Desses 23, alguns problemas se mostraram vagos, não tão bem formulados, depois com o desenvolvimento da teoria. Outros se mostraram que não era do campo da matemática, por exemplo, tinha um lá que se era possível axiomatizar a física. Então esse também foi deixado para lá. Alguns foram resolvidos e outros permanecem abertos. Dentre os que permanecem abertos, eu escolhi um para falar, que é a conjectura de Goldbach. Durante o século XVIII, o Goldbach e o Euler, eles trocavam muitas cartas. Era assim que os matemáticos se comunicavam, né? Eu pensei num problema, vou mandar para você. Será que você tem alguma ideia, alguma solução e tudo mais? E aí, em 1742, o Goldbach escreveu a Euler isso. Eu penso que essa é uma conjectura, né? Eu penso que é verdadeiro. Bem fácil de entender. Todo inteiro par maior do que 5 pode ser escrito como a soma de 3 números primos. Aí o Euler respondeu para ele, falou, de fato, eu também acho que é verdadeiro, eu não consegui provar, mas eu acho que é verdadeiro, e eu vou simplificar o enunciado. Todo inteiro par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de 2 números primos. Essa é a forma moderna da conjectura de Goldbach. Todo inteiro par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de 2 números primos. E aí um corolário disso, que é o que é conhecido como a conjectura fraca de Goldbach, é que todo inteiro ímpar maior do que 7 pode ser escrito como a soma de 3 números primos ímpares. E essa conjectura fraca de Goldbach, ela foi resolvida, deixa eu ver se vai o link aqui. Ela foi resolvida em 2013 por um matemático peruano, vou ver se vai aparecer. Eu quis destacar isso também, né, porque o cara é latino-americano, embora trabalhe em Paris, mas é um cara peruano. Então foi ele que resolveu a conjectura fraca de Goldbach. Acho que não vai. Vai só um tempinho. A internet está lenta, tá processando ali. Está conectado. Você consegue conectar na institucional? Não. Agora está funcionando. Ou não? Não, o de lá já estava aberto, né? Deixa, eu mando o link. Bom, então, depois a gente manda o link para vocês. Essa notícia também se espalhou em todos os portais. Você podia ver a notícia no UOL, Globo.com. Essa, particularmente, que eu trouxe é do Terra, porque foi um problema, né, de quase 300 anos que foi resolvido. Então, foi uma coisa bastante importante, assim. E o que eu queria mais discutir com vocês... Mas foi resolvida só a conjectura fraca, né? Isso, que é um corolário, né, da conjectura de Goldbach. E poucas pessoas acreditam que essa solução tem alguma coisa a ver com a solução da conjectura de Goldbach, né? É só um corolário. O que eu queria mostrar para vocês é o artigo do cara onde ele divulgou a solução. Porque o que muita gente fala é: mas o problema é muito simples. Será que esse problema é tão simples, não tem uma solução também simples? É o que muita gente questiona às vezes.
E eu queria mostrar para vocês o artigo do cara. O artigo tem 130 páginas. Usa integrais, usa séries, usa geometria, usa teoria dos números. Usa muita coisa de teoria moderna mesmo. Tenta conectar pelo UFO institucional, que você está tentando conectar pelo UFO portal. É do seu e-mail. É o mesmo. Estou falando para você. O seu e-mail e a senha. Aparece essa janelinha que fez mesmo? Isso. Uma vez só, nunca mais você vai fazer isso. Ele vai estar sempre conectado. O meu não vai funcionar, acho que ali? Então, gente, a conexão não está funcionando, mas depois a gente manda, eu peço para os meninos do PET, né, mandarem por e-mail, tá o link aí nos slides, quem quiser ver. Aí tem, né, a notícia da solução e o artigo, o link para o artigo do cara, que é esse artigo de mais de 100 páginas para resolver essa conjectura fraca. E essas interrogaçõezinhas aí, era um link também para uma página que eu achei em inglês, que é um cara que diz que tem uma solução simples para a conjectura de Goldbach. Então ele escreve lá, dá os seus argumentos, e aí muita gente vai lá e refuta, e ele contra-refuta, explica que a tese dele é muito boa e que ele resolveu a conjectura de Goldbach de uma forma bem simples. Essa página desse cara ele é interessante, porque tem várias coisas do tipo, a derivada de x elevado a n está errada, todo mundo calcula isso errado. A derivada de L(n) está errada, e assim vai. Claro que eu não parei para ler tudo isso, mas tem essas coisas desse tipo, polêmicas. E aí o que eu queria deixar aqui para discussão é isso, ó. Esse problema ele foi proposto em 1742, então ele está aí, né, há quase 300 anos. E muita gente tentando resolver, muita gente mexeu nisso, chafurdou nisso, como disse o Arthur Ávila. Aí eu queria saber da opinião de vocês, se vocês acham que é possível vir um cara e encontrar uma solução simples de uma página, como ele disse que encontrou depois desses 300 anos de tanta gente mexendo, se vocês acham que é possível que isso aconteça. Queria deixar essa pergunta para vocês pensarem, quem quiser responder, se o Marcelo quiser responder. Mas achar uma resposta para o problema em uma página. Isso, ele fala que tem uma solução simples para a conjectura de Goldbach. Quem fala isso não foi o peruano, não. Não. Digamos, fanfarrão. O mesmo que diz que a derivada de x elevado a n está errada. Esses problemas, também é um clássico acontecer isso. Como o último teorema de Fermat foi a mesma coisa, né? Ele é demonstrado em, 300 páginas, um calhamaço, usando teorias moderníssimas. E na graduação eu tive acesso a um material de 2 páginas, eu não sei porquê, eu devia ter xerocado isso, eu devia ter trazido isso comigo. Que era um professor de engenharia que dizia que tinha demonstrado o último teorema de Fermat em 2 páginas. Obviamente não foi, né? Obviamente estava errado. Mas eu queria ter isso hoje comigo para mostrar para os alunos, inclusive. Para a gente descobrir, né? E
discutir onde que estava o erro naquela demonstração. Porque para mim parece muito claro que, se 300 anos depois, né, o mundo de matemáticos mexendo, ninguém conseguiu uma evolução, eu acho difícil que alguém consiga resolver em uma página, mas também já dei a minha opinião, não deveria ter dado, né, porque vai que alguém acha que é possível. É isso. Hoje está difícil aqui. Quem gostaria de responder a pergunta da Eva? Ela lançou uma pergunta para o público. Alguns dos alunos acreditam que esses grandes problemas dão para ser resolvidos em poucas páginas? Não vamos colocar uma página, não, em poucas páginas. Não resolve a prova. Não resolve a prova em poucas páginas? Olha que eu tenho aluno que entrega em branco, tá? A prova. Bom, a resposta para essa pergunta eu vou dar uma resposta usando alguns exemplos da história mesmo. Por exemplo, teorema de 200 ou 300 anos atrás tinha uma demonstração, alguns teoremas têm uma demonstração enorme, né, para demonstrar algum fato, mas por quê? Eles usavam as técnicas que tinham, né, no momento, né, 200, 300 anos atrás, não tinha outro jeito de fazer. Hoje, a gente vai demonstrar coisas no cálculo, a gente gasta o quê? Meia folha, né? Faz num quadro só, um teorema que antigamente, né, 200 anos atrás, era um artigo. O cara fazia um artigo inteiro para demonstrar aquele teorema. Então, assim, a minha opinião hoje eu acho que não tem como demonstrar esse teorema de 300 páginas, né, numa folha. Hoje, com a matemática que nós temos. Mas a minha opinião é que, com o desenvolvimento da matemática, sei lá, daqui 50, 100 anos, novas ferramentas vão surgir e talvez aquilo que nós achávamos que era complicado, né? Olha só, com essa área nova aqui que surgiu, como colorário surge uma outra demonstração bem mais simples do teorema tal. Então eu acho que daqui, sei lá, 100 anos, quem sabe? Só uma coisa, essas demonstrações de uma página, elas não são só curtas, elas começam assim, é uma demonstração que usa só matemática elementar, acessível para qualquer pessoa mesmo que não seja matemático. Essa da página desse cara que eu ia mostrar para vocês, inclusive, começa assim, né? Então, assim, além de ser curta a demonstração, segundo as pessoas que dizem ter demonstrado, não precisa dessa matemática que se desenvolveu até hoje. Porque a opinião deles é que se o problema foi proposto lá em 1700, aquela matemática deveria ser suficiente para demonstrar. O que não é verdade, né? Você propor um problema é muito diferente de você demonstrar. Mais alguém? Minha visão é a mesma do Antoniel. Depende do que você, de qual é o ferramental que o público em geral dispõe na época e da onde você quer partir. Demonstração do teorema de Pitágoras. Eu faço em sala de aula em 3 linhas. Mas quanto de teoria antes disso tem que ser desenvolvido? Toda a teoria de congruência, toda a teoria de equivalência, toda a teoria de projeção. Aí eu vou lá e mato em 3 linhas. Se eu admitir que quem está lendo tem conhecimento dessas teorias anteriores, ok. Então eu acho que também é uma questão de referência. Agora, na perspectiva de usar só as ferramentas da matemática da época, eu acho isso de uma ingenuidade tremenda. Não é porque o problema se formula com um linguajar da época que necessariamente as ferramentas têm que ser as ferramentas básicas, entendeu? Isso não tem... Pode ter correlação em alguns problemas e podem não ter correlação nenhuma em determinado tipo de outro problema. É isso. Bom, eu tive, ainda falando nesse assunto, né? A gente, quando estudava em Recife, no mestrado e um pouquinho do doutorado que a gente fez lá, tinha um professor, não sei se algum dos professores ou mesmo os alunos já ouviram falar, que é da área de álgebra, comutativa. Nossa, eu esqueci o nome dele. Eu tava com o nome dele na cabeça agora. Não. Lucas? Não, o tiozão lá que tinha. A perigo é esse. Eu vou lembrar o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Eu acabei de lembrar o nome dele e esqueci. É a loucura dessa semana aí, que começou semana passada, vai terminar semana que vem. Enfim, esse professor, o Amon,
Aron. O Aron da álgebra comutativa, esse cara tem de fato uns 1454 anos. Só que assim, ele já chegou num patamar tão avançado de matemática e de pesquisa e de prêmios e tudo mais, que ele se dava ao luxo de fazer pesquisas em história da álgebra. Então o que ele fazia? As aulas dele eram de álgebra comutativa, um tema extremamente moderno, e ele ia explicar as coisas, ele não fazia com ferramentas modernas. Como que ele propunha o teorema que ele ia demonstrar um teorema clássico que seja da álgebra básica. Ele pegava esse teorema como ele foi proposto inicialmente e demonstrava ele com as ferramentas da época, ou seja, ele reproduziu o artigo em que esse problema foi posto, que é uma coisa extremamente difícil de fazer, porque você tem que buscar aí uma carga de conceitos e ferramentas e notações que são até não usadas mais, né? Ninguém usa mais por causa da modernidade da matemática. E ele fazia. A galera chamava as aulas dele de sessões, né? Sessões extraordinárias, porque não eram aulas, né? Você chegava, cada dia era uma palestra diferente sobre um assunto que você até conhecia. Eu estou provando o teorema fundamental da álgebra, mas não está enunciado assim. Não está usando as ferramentas assim. Então, assim, eu espero um dia, né? Eu gosto também dessa coisa de fazer essas pesquisas antigas. Quem sabe um dia eu consigo fazer isso com pelo menos um teorema clássico da análise, né? Mas é muito difícil, né? Porque você tem que conseguir esses artigos originais, né? Ele tinha acesso a isso tudo e tinha tempo, né? Já era professor aposentado, trabalhava por prazer, orientava e pesquisava por prazer. Então, bom, gente, eu vou falar um pouco para vocês aqui. Eu montei algumas coisas aqui. Assim, quando a gente fala em matemática e quando você fala né, na sua família lá que você faz matemática, ou para leigos, né? Leigos eu falo assim, pessoas do dia a dia que não conhecem a nossa realidade, quando você fala que eu faço matemática, eu fiz matemática, eu sou professor de matemática, a reação de todo mundo é: nossa, você é louco. Não é assim? Todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso. E também vem algumas afirmações do tipo: nossa, você deve ser muito inteligente, você é um gênio, você é fantástico. A gente vai discutir... Ou senão aquela coisa detestável. Vamos fechar a conta? Faz a conta aí, ó. Deixa eu fechar a conta pro Marcelo fechar. Tem essa parte da exploração também. Isso acontece. Mas então, assim, eu vou começar com essa discussão, né? Com essa discussão sobre genialidade. O que significa genialidade, né? Se a gente for olhar no Aurélio, qualidade de genial. Aí você tem que ir lá e buscar o quê? O que significa genial. Aí beleza. Genial é, segundo o dicionário Aurélio, próprio de um grande talento. Ou seja, apareceu uma palavra nova aí. Você é genial quando você tem um talento absurdo. Um talento. Eu poderia me alongar, não poderia. Talento é, segundo Aurélio. Não poderia. Aí provavelmente ia aparecer outra coisa, aí eu ia ter que... Mas vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui e vamos discutir filosoficamente essas coisas aí, né? Eu trouxe algumas opiniões de diversas épocas aí, tá certo? Contemporâneas ou não, sobre esse tipo de assunto, sobre genialidade, por exemplo. Eu vou começar com uma do Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão, lá do sei lá das quantas, bem antigo, tá certo? E olha o que ele diz. Talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Observem que para ele talento e genialidade são coisas completamente diferentes, tá certo? Perceberam aí que tem uma diferença, né? Genial é quando você está enxergando além dos outros, né? Não basta só ter talento. Mas está claro ali também que o quê? O gênio, para ele, acerta o que os outros veem, né? Ele não erra o que os outros veem, mas ele acerta mais coisas, porque ele enxerga mais coisas, né? Tá certo? O famoso Thomas Edison aí, que a gente tá ligando as coisas aí, né? Muito se deve a ele, não só a ele, mas várias
vários outros antes, né? Ele tem essa frase clássica aí que muitos atribuem também a Einstein, que Einstein citou essa frase muitas vezes quando era chamado de gênio, né? Então ele tem essa frase aí: genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Olha só, inspiração, para mim aí nessa frase, tá relacionando com o quê? Com o talento, tá certo? Não tá condizente com a definição de genialidade lá do dicionário Aurélio, concordo? Ele está falando aí que é muito mais esforço, que é a transpiração, do que a inspiração. E eu acredito que 99% dos que estão presentes aqui concordam com isso, né? Você pode até ter ideias, ser criativo. Se você não se esforça, o que acontece com essas suas ideias? Elas não vão para frente, né? Tá certo? Então, é muito mais o trabalho do que a genialidade, a inspiração, né? O talento. Tá certo. E eu adoro, eu tinha que botar um músico, né? Eu boto meu ídolo, um dos meus maiores ídolos aí, o John Lennon, que diz que a genialidade é um tipo de loucura. Um tipo de loucura. Olha só o que ele quer dizer com isso, eu imagino. Todos o achavam louco, porque ele escrevia músicas e letras muito difíceis de serem interpretadas. As pessoas, na verdade, os conservadores detestavam os Beatles, né? Então eles queriam mais descer além em tudo que os Beatles faziam. E o John Lennon era um cara muito tímido, e ao mesmo tempo a forma dele expressar a timidez dele era fazendo loucuras. Como assim fazendo loucuras? Ele falava coisas malucas para repórteres, só para causar, só para polemizar. Então, ele brincava com essa questão aí de a genialidade é um tipo de loucura. Se eu me fizer de louco, as pessoas vão parar de falar que eu sou gênio, né? Era mais ou menos essa ideia que ele tinha, assim, né? E funcionava, algumas vezes funcionava. E às vezes ele entrava em polêmica também, igual ele falou que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, falou isso numa entrevista, num contexto, e as pessoas só pegam a frase dele e detonam, né? Os conservadores da época adoraram usar essa frase para destruir os Beatles. Bom, continuando nessa, a última frase, é a última agora, é a frase do Einstein, né? Olha essa frase: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar, ali está escrito ela, mas é ele vai gastar a vida toda acreditando que ele é estúpido. Ou seja, ele vai tentar, né? Mas não vai conseguir. Pô, mas você me falou que eu era um gênio, que eu conseguia, né, cara? Eu não estou conseguindo. Então tem esse ponto de vista. Cuidado, viu, gente? Quando alguém disser para vocês que vocês são gênios, cuidado. Cuidado com isso. Isso é perigoso. A genialidade é perigosa, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Um vídeo para vocês. Esse já está abaixado. Eu acho que vai rolar. Isso aqui, ó, é um vídeo. Ele baixou só um pouquinho aqui, mas eu espero que passe. Tem som? Tem, mas acho que agora não começou o som ainda não. Uai. Era pra ter som. Sabe o que eu vou fazer? O som do Note não tá... Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse troço. Que acho que não funcionou. Mas tem caixa de som? Hoje nós estamos ruim de vídeo, hein? Cadê a caixa de som? Nossa. Hoje nós estamos ruim de vídeo, hein, galera?
E eu vou colocar aqui para você. Saiu o HDMI e desconectou, ó. É uma coisa pior que a outra, né? Hoje nós estamos ruim de vídeo, hein? Vai voltar. Aí Agora tenta pegar a caixa. Espera um pouco. Quando é uma coisa é outra. Hoje tá difícil, hein? De internet. Mas eu vou fazer o seguinte, esse aqui já tava e dá pra vocês verem. Isso aqui é o vídeo? O vídeo era sobre esse professor aqui. É um professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. O professor chama Carlos Pereira Novaes. O Marcos Grilo Rosa é a resposta que dá a ele depois que eu vou explicar. Olha o que esse professor fez. Ele publicou um artigo na página da UFS. Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa história. Isso tem mais ou menos uns 10 anos, acho. Isso tem mais ou menos uns 10 anos. Isso circulou nos nossos e-mails institucionais aí. Esse professor, ele acredita realmente que ele tem ideias geniais para provar coisas clássicas da matemática. E ele afirmou o quê? Que ele, usando uma calculadora HP, por exemplo, ele conseguiu provar que o número de Euler não era um número racional que a gente conhecia. O número de Euler que a gente conhece é um número na ordem aí de 2,7, não é isso? Mas é um número irracional. É calculado através de um limite, né, que todos conhecem bastante também. E esse professor, o que ele fez? Ele afirmou que o mundo estava errado. O mundo estava totalmente errado e ele provou que o número de Euler, na verdade, é 1. E aí tem aqui o artigo dele. Olha como que ele começa, né? Ele começa, professor diz ter verificado o erro em simbologia matemática. Aí ele pega esse limite aqui, ó, e ele vai calcular com números de ordem muito grande, né? Ele fala, ó, olha só como que ele fala. Esse limite calculado pelos matemáticos realmente é não sei o que lá, mas é 2,7 não sei o que lá, mas somente para números pequenos, tipo 2 milhões ou um pouco mais, que na época que foi calculado era um número muito grande. Então ele já começa com um contexto aí de que nós enquanto matemáticos, lá na época de Euler, não tínhamos noção de grandeza, porque pra gente 2 milhões é muito grande e ele acha que é um número muito pequeno. Então lá, ninguém poderia ter pensado isso, né? 2 milhões... Só que o contexto de limite da época é o mesmo de hoje, né? Isso não muda, não é numericamente que a gente faz as coisas. Mas aí ele vai e fala, só que esse professor resolveu calcular esse limite reutilizando uma calculadora eletrônica de grande porte, um HP científica, e verificou que para grandes valores de x, o verdadeiro limite dessa função não é isso, é 1. Aí ele pega, por exemplo, números, por exemplo, do tipo 10 elevado a 20 e faz a conta. E que tipo de conta que ele faz? Ele vai pegar esse limite aqui, 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, vai trocar x por um número muito grande. Observe o seguinte, gente. Olha, não sei se vocês estão compreendendo o erro que ele está cometendo, né? Qual que é o erro que ele está cometendo ao usar uma ferramenta, uma calculadora, né? Uma máquina de calcular. Máquinas de calcular são truncadas. O que significa isso? O máximo de número... existe um número de maior valor absoluto que ele consegue calcular. Um máximo de casas decimais possíveis que ele consegue trabalhar. Nenhum computador do mundo vai conseguir fazer qualquer conta que exista. Guardem isso na cabeça. Por quê? Porque o tempo que ele tem para fazer isso vai ter que ser finito, né? E tem muitas contas que são improváveis, são números irracionais, você nunca vai conseguir determinar um número. Tem até matemáticos que brincam com esse negócio de achar a milésima, sei lá, a casa de pi, né? Isso que não tem, pra mim não tem maior graça, mas tem gente que acha maior graça. Achar trilionésima. Isso, e por aí vai, né?
Aí, opa, agora eu já achei graça. O professor Alisson falou que dá dinheiro, então, né? Pode ser que seja engraçado. Perdoe, professor. Vamos ficar ricos, gente, vamos ficar ricos. Porque de professor a gente não vai ficar rico, não. Enfim, o que acontece? Quando ele começa a pegar números cada vez maiores, o inverso desse número é muito. Tem muitos zeros, né? Na frente da vírgula. O que vai acontecer? Se ele pega um número muito grande, a partir de um certo momento, esse número para a calculadora é zero. Então, o que vai acontecer? Você vai ter ali, praticamente, 1 mais 0, que é 1. Que é elevado a qualquer coisa, é 1. Essa é a conclusão dele, para garantir que o número de Euler é 1. Observem que o vídeo que eu ia mostrar a entrevista com esse professor. Esse professor, ele escreveu esse livro aí, Matematiqueiros, né? Alguma coisa assim. Ele é um engenheiro formado, sempre deu aula de matemática, e ele apresenta várias outras provas desse tipo. Em momento algum no livro ele fala de forma irônica ou brincalhona. Ele não está brincando. Ele jura que ele é o quê? Um gênio. Ele jura que ele revolucionará a matemática com essas ideias que ele está colocando ali. O vídeo é muito interessante também, depois eu vou mandar para vocês. Você tem a página do PET, né? Tem. Aí eu mando para vocês, vocês divulgam lá na página do PET para o pessoal ver. Que é legal ver ele falar, porque ele fala, você acredita. E esse é um problema da maioria das pessoas que acham que são geniais. Elas buscam argumentos para comprovar os leigos que elas estão falando a verdade. Se ele falar isso em qualquer local que as pessoas não entendam matemática e não sabem desse truncamento de calculadoras, ele vai comprovar que o número de Euler é 1. Por que não? Agora, engraçado é que ele contesta isso, mas ele não contesta o porquê que o número de Euler é definido pelo limite, né? A matemática para ele serve só até a calculadora, né? Onde é conveniente. Ele não contesta em momento algum porquê que o número de Euler é definido por aquele limite, que é o principal, é de onde ele parte. Enfim, Prosseguindo, a reação do nosso colega aí com relação ao gênio lá da UFES, né? Ele aposentou já. Esse aí a Fernanda já apresentou ele para vocês. Esse é o Gregory Perelman, tá certo? O Gregory Perelman. O Gregory Perelman, esse rapaz sorridente aí, que hoje tem mais ou menos 51 anos, nessa foto aí ele devia ter uns 40 e poucos, 41, 40. Ele é o famoso cara que resolveu a conjectura de Poincaré. Esse cara ele nasceu ainda quando a Rússia ainda fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pouca gente se lembra disso, mas vamos lembrar, viu, gente? Porque, inclusive, por causa da Guerra Fria, olha só como é engraçado. Eu falei no início que eu acho que a matemática tem um papel de linguagem universal, mas ela não pode se interpor, ela não consegue se interpor a conflitos entre países, conflitos políticos. Ela não consegue fazer isso. A Fernanda falou, hoje lá no Japão a pessoa entende a mesma coisa que eu estou fazendo aqui de matemática. Sim, hoje sim. Felizmente. Mas se por acaso a gente entrar em guerra e tiver outra Guerra Fria igual teve por mais de 40 anos, o que vai acontecer? O que é feito lá na Rússia não se comunica com o que é feito no resto, tá certo? O que se comunica numa parte não se comunica com a outra. Esse cara, ele foi criado numa escola soviética de matemática. E essa escola soviética trabalhava completamente diferente da outra. Tem aquela história lá, que eu não sei se é lenda, se é história, se é verdade, se não é, que é da época da Guerra Fria, que os russos e os americanos queriam lançar foguete para o espaço. E aí os americanos gastaram milhões e eles não conversavam entre eles, né, as agências espaciais. E eles, vamos bolar uma caneta para a gente escrever lá no espaço, porque lá no espaço não tem gravidade, então como é que a tinta vai descer, né? E gastaram milhões de dólares os Estados Unidos. Aí mandaram, aí eles falaram, mas peraí, os russos já mexem com esse programa espacial até mais tempo que a gente. Vamos mandar um espião lá, gastaram mais milhões para ver como que eles faziam para essa caneta escrever no espaço. Os russos usavam lápis. Então assim,
É aquela brincadeira. Se as coisas conversassem, né? Não precisava perder tanto dinheiro. Pode ser uma piada, mas o desenvolvimento da matemática em ambos os campos foi diferente. E esse cara é um fruto disso. Ele foi ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, ensino médio, ainda no nível ensino médio, ainda com a União Soviética, porque em 82 ainda existia a União Soviética. No final dos anos 80 ele termina o doutorado dele é em geometria. Em 91 ele ganhou um prêmio da Sociedade Matemática de São Petersburgo pelo seu trabalho nos espaços de Alexandrov, de curvaturas limitadas por baixo. Não sei o que é isso. Em 94 ele provou uma conjectura, também a conjectura de Soule. E em 2006 ele demonstrou, olha só, ele não demonstrou diretamente a conjectura de Poincaré. Ele demonstrou a conjectura da geometrização de Thurston, que tem como caso particular a conjectura de Poincaré. É o que o professor Daniel falou que muita gente faz. O que o pessoal faz com os problemas clássicos? Eles transformam em equivalentes ou criam um problema maior que generaliza aquele. Porque aí se você resolve isso, você resolveu o problema principal, né? Então foi isso que aconteceu com ele. Em 2006, foi indicado para receber a famosa medalha Fields, que ocorre de 4 em 4 anos, que, de certa forma, é uma compensação ao prêmio Nobel. Não sei se vocês sabem dessa história, né? Que o matemático não recebe prêmio Nobel, e aí criou-se essa medalha aí para os matemáticos brilhantes. Só que ela é muito injusta também, porque o matemático só recebe ela pelos seus trabalhos até os 40 anos de idade. Se você provar uma conjectura dessa, ou seja, eu tenho 2 anos, gente, estou fudido. Se eu provar com 41 anos algum dos problemas clássicos, eu fizer alguma coisa extraordinária em matemática, tchau, eu não ganho medalha Fields, tá certo? Nenhum de nós vai acontecer isso. E o que aconteceu? Ele ganhou a medalha, foi indicado para receber a medalha Fields e recusou. Em 2010, a demonstração dele de fato foi confirmada, né? Que, olha só, ele mostrou aquela conjectura e pela conjectura maior ele foi indicado a medalha Fields. Ficaram 4 anos para verificar se a conjectura que ele provou de fato provava a conjectura de Poincaré. E de fato provava. Aí, beleza, vamos dar o prêmio de $1 milhão para ele. É o primeiro a resolver um dos 7 problemas do milênio. O que aconteceu? Recusou $1 milhão. E sabe qual foi a resposta dele para ele recusar? Basicamente, eu vou falar no nosso linguajar, não fiz mais do que a minha obrigação. Não preciso receber a mais por isso. Basicamente, a resposta dele foi essa. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Tá certo? Então, olha o outro nível agora. Por que eu comecei com aquela história de genialidade? Esse cara não é genial, não? Esse cara não é genial, não? Essa atitude dele que vocês acham, essa atitude, eu tenho certeza que eu ia aceitar os $1 milhão. Até a medalha, eu até vender a medalha desse cara. Eu ia gastar esse dinheiro todo, com certeza. Mas o cara, né, de forma humilde, né, simplesmente virou, não quero, eu não fiz mais, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Isso deu um tapa na cara, não só dos gananciosos, mas de todos os matemáticos, de todos nós. Porque a gente está fazendo a nossa obrigação? Essa é uma pergunta que a gente deveria fazer, né? Ele basicamente virou pra gente e falou assim, se você só faz as coisas porque você precisa ganhar dinheiro, você não é matemático. Né? Você deveria estar fazendo a matemática por si só, né? Ou eu tô doido para que alguém prove um segundo resultado daquele para ver o que vai fazer. Se vai fazer a mesma coisa ou não, né? Enfim, os problemas do milênio já foram bem apresentados pela Fernanda aí, né? Mas só lembrar uma coisa. Esses 23 problemas propostos no início do século XX, 1900, pelo Hilbert, muitos deles, ela falou, né, que ela e a Eva, tanto ela quanto a Eva falaram que alguns foram descartados aí, porque não tinham muito interesse mais da matemática,
E, na verdade, só a hipótese de rima aí, entre os que ainda não tinham sido resolvidos, só a hipótese de rima permanecia, né, que é o problema mais clássico, como o professor Otoniel falou também. E é isso, né? Apenas a conjectura de Poincaré foi provada até hoje. Eu não vou falar muito disso aqui não, porque já foi falado pelos professores, eu já me alonguei demais, contando até piada para vocês aí, né? Enfim, é isso. Bem assim, né? Quando alguém chamar vocês de gênios, ou alguém disser eu sou genial, ou aquela pessoa é genial, tomem bastante cuidado com isso. Isso é perigoso, tá certo? Pode estar chamando de louco, porque vocês viram John Lennon, né? Obrigado, gente. Bom, pessoal, vamos então agora partir para a finalização do evento. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas, e aí eu passo aí o microfone para quem queira fazer mais alguma consideração e a gente encerra. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bom, muito interessante as histórias colocadas aqui, né? As reflexões feitas. Compartilho com a mensagem que o professor Wally colocou. Desconfie, pelo menos, das supostas genialidades. Tá? Aliás, acho que uma postura de matemático é de ser sempre cético. Está escrito essa demonstração no livro. Não, está certa. Está escrito no livro porque está certo. Em geral, é razoável você achar que está certo. Mas ainda assim, você tem que estar lá com a pulguinha da desconfiança. Você ir lá, fazer o cálculo, rever. Isso é muito importante, porque se você não tem isso, você não tem postura investigativa. E quem não tem postura investigativa não está compatibilizado não só para fazer matemática, mas para não fazer qualquer tipo de ciência. Porque para fazer ciência você tem que ter essa postura investigativa, a postura da desconfiança. Mas veja, estar no 8 ou no 80 é muito perigoso. Quando a gente fala isso, há de se ter bom senso. A gente está transitando ali entre o 8 e 80. Você também não pode ter uma desconfiança paranoica das coisas. Porque senão todo mundo para você é suspeito. Todo mundo é inimigo, todo mundo é louco. Então há de se ter um bom senso entre essas coisas. Mas ter a pulguinha da desconfiança para produzir a matemática é essencial. Mais uma perguntinha aqui. Análise estocástica, topologia algébrica, teoria de sistemas de controle, soluções fracas ou generalizadas de equações diferenciais, teoria de caminhos rugosos, sistemas dinâmicos não lineares, teoria de Lie, geometria algébrica, topologia algébrica, análise funcional complexa, dentre outros. Quais dessas novas vertentes podemos conversar um pouco? E quais destas podemos dizer que são mais promissoras para os nossos futuros matemáticos? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, Marcelo? Gente, o que está pegando no mundo da matemática pura é análise estocástica. Olha, é o sucesso. Se vocês forem estudar aí... Não, é brincadeira. Eu fiz uma tese de doutorado, é um problema bem pequeno, assim, em análise estocástica. É um campo, assim, bem duro, assim, moderno, tem muita gente trabalhando nisso, mas no Brasil nem tanto. E lá na universidade que eu estava não tinha ninguém. Então o meu orientador me propôs, eu meio que aceitei, sem saber bem o que era, né? Só que aí já estava no meio do caminho e tive que ir. Comecei com um problema muito maior do que eu queria, acabei indo para 1/10 daquele problema ali. Então, assim, é um campo muito promissor, tem muita gente fazendo isso, mas também é um campo muito duro. Então, assim, se alguém por um acaso quiser fazer
alguma coisa, ou conhecer análise estocástica, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, o que é. E o conselho é que vá para algum lugar que tem alguém mexendo nisso, como na Unicamp tem. Não vá fazer análise estocástica no lugar onde o seu professor quer se aventurar por análise estocástica, porque vai te dar muita dor de cabeça. Mas é um campo assim, bem promissor atualmente na área das equações diferenciais. Bom, é claro que a gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas passei por fora. Obrigado, Fernanda. Mas assim, também quando você entrar numa instituição, vai ficar meio óbvio para você o que as pessoas estão trabalhando no momento. Isso está posto para você de diversas formas. O quadro de professores que se apresenta para te orientar, o currículo das disciplinas que estão propostas para você naquele momento, essas coisas são mutantes, tá? Em cada ano, aí, em cada período de uma pós-graduação, essas coisas vão mudando, vão tendo alterações. Eu, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu já foi falar da história aí, né? Mas eu fiz graduação em Viçosa, num período em que álgebra era muito forte lá e a análise sempre foi muito forte lá. A geometria e a topologia estavam iniciando seus passos lá. E, na época, uma professora malucona, todo mundo, essa professora é muito doida. Ela tinha acabado de chegar da Espanha, do doutorado, só falava em topologia algébrica, em homologia, em cohomologia, e todo mundo olhava para ela, essa mulher é doida, é louca. Né? Não vamos mexer com esse negócio agora, isso não vai acontecer. O que aconteceu? Eu fiz um mestrado inteiro sem ouvir falar de topologia algébrica, mas eu já começava a ouvir falar de geometria algébrica. Quando eu cheguei no doutorado, alguns anos depois que a gente veio aqui e tal, quando eu cheguei, a primeira disciplina que eu fiz no doutorado, que a gente ralou pra caramba, acho que foi a disciplina que a gente mais estudou na vida, foi exatamente o quê? Topologia algébrica. E no início eu fiquei grilado, eu vim aqui estudar análise, o que eu vou fazer com esse negócio? Beleza, fui estudar equações diferenciais parciais, equações elípticas, que é a minha área, busca de soluções fracas, soluções fortes. O que acontece? Equações diferenciais parciais, de soluções fortes a gente chama das soluções que carregam a regularidade, carregam a classe de diferenciabilidade no sentido forte da coisa, né? Isso aí, praticamente tudo já foi feito, não tem muita novidade isso não. As pessoas brincam com isso hoje numericamente, porque na matemática, na análise mesmo, isso não tem mais sentido. Só que tem muitas equações que ainda não tem solução. E aí os métodos clássicos também, lá de 1800 e pouco, já não estão funcionando mais para a maioria dos problemas clássicos também, usando soluções fracas, mesmo buscando soluções fracas, que são soluções sem muita regularidade. O que está acontecendo hoje? A junção, exatamente. A aplicação da topologia algébrica, por exemplo, para solucionar equações diferenciais. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei bastante com isso. Inclusive, a única coisa que rendeu o artigo até hoje na minha tese foi exatamente essa parte bem mais atual, né? Que trabalha o quê? Uma equação diferencial parcial elíptica. Se eu mostrar a equação para vocês, vão ver que é simples, né? No sentido clássico, você vai olhar, não, beleza, eu entendi o que está acontecendo. Só que no sentido forte, isso não tem como ser resolvido. E no sentido fraco, se você não usa topologia algébrica, também não tem como você resolver. As técnicas variacionais clássicas também não funcionam. Então, assim, essa é uma vertente. Se você for em qualquer congresso de análise hoje, as principais sessões de EDP elíptica vão estar falando de métodos topológicos para resoluções de equações diferenciais parciais. Então, eu sou um cara totalmente rendido hoje à topologia algébrica. É uma disciplina que a gente ralou pra caramba, mas eu adoro hoje em dia, né? Então é isso, se vocês quiserem... Mas assim, a dica que eu dou é, se você vai entrar no mestrado, no doutorado, entre disposto a trabalhar. Porque às vezes, você vai chegar lá, eu quero trabalhar com isso. Você não sabe muita coisa do que está acontecendo. Você acabou de entrar na pós-graduação, você acabou de fazer uma graduação. Você mal sabe direito o que você viu na graduação. Entre com humildade e aceite o que vão te propor com afinco mesmo, para trabalhar. Porque é isso que vai render fruto para você. Não é a sua ideologia, não é
o seu ego, não é o ego do seu orientador, não é isso. É a sua disposição para trabalhar. Fernanda, e você? O que você... não, mas é uma pergunta, assim, vários nomes, né? Estou cuspindo nomes aqui, mas a ideia era isso. Era jogar, por exemplo, um dos nomes eu coloquei que é análise estocástica, porque eu sabia que a Eva, né, ia puxar a sardinha para a brasa dela. O Oli também, aqui eu coloquei as equações diferenciais e coloquei a topologia algébrica. Mas você, de certa forma, já flertou com uma sub-área aí da matemática, ou pelo menos fale um pouco sobre ela. Gosta, não gosta, vai chegar lá em Brasília e vai falar, aquelas coisas que a Tânia fez foi legal, mas eu me apaixonei por outras, como que é? O que você pensa disso aí? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Então, eu tô indo pra pós sem saber, né, o que vai acontecer. Eu sei que eu vou fazer 2 disciplinas agora, então, que é GD e probabilidade. O resto, não sei o que vai ser, aí. Não sei se vão me propor estudar análise, não sei. Eu tô indo, eu queria muito continuar mexendo com o GD, porque realmente é difícil demais a conta, mas é muito gostoso, eu gostei bastante de trabalhar, eu gosto bastante de GD. Eu gostei bastante mesmo. E queria muito continuar nessa área, mas se não tiver como... É uma coisa que se não tiver como eu fazer um mestrado nisso, ou um doutorado, é uma coisa que eu pretendo estudar por fora, sabe? Mas o legal é que você tem... As coisas que você trabalhou tem perspectivas, né? Sim. Problemas em aberto. Sim. E tudo. O doutorado vai levar um monte de tarefa. Porque isso às vezes, o que o professor Oli colocou é o seguinte, você não... Em última instância, você não palpita nada dentro da pós. Vamos colocar a coisa assim bem clara, tá? Frase do tipo, eu que estou fazendo a tese, não é o meu orientador. Toma cuidado com isso, porque quem faz você ser aprovado ou reprovado em última instância é ele, tá? Tem que ter um certo tipo de acordo ali. Mas os caras também não são totalmente fechados, então também existe essa perspectiva de você ir mais ou menos direcionado, ou de você colocar lá dentro do programa de pós que você tem algumas predileções, e é claro que eles questionam isso, porque eles também querem tentar direcionar os alunos da melhor maneira possível. Não se trata aqui de falar assim, eu gosto de análise estocástica, então eu vou chegar num lugar e falar assim, eu só aceito fazer a minha tese se for em análise estocástica. O coordenador da pós vai falar assim para você, tchau meu filho, não temos espaço para você aqui, porque não é assim que se joga esse jogo, tá? Mas você pode falar, olha, eu já trabalhei com isso, vi que tinha perspectivas nessa área, fiquei sabendo que tem professores no quadro de vocês que trabalham com isso. E é claro que tem o diálogo também, mas nunca pode ser colocado de maneira impositiva, porque, sejamos francos, o lado fraco da corda é o aluno que tá chegando lá na pós, tá certo? Mas e aí, Fernanda? A perspectiva do seu trabalho, você interessa por aqueles problemas que você apresentou ontem lá? E aí? São difíceis? O que você não pode nos dizer sobre isso? Então, é igual eu falei, eu queria continuar mexendo com isso, porque realmente eu gosto, se possível eu vou querer continuar, porque tem bastante coisa para se fazer naquela generalização. Contextualizando que é geometria diferencial, sim, né? A área que você... tem bastante coisa para fazer com aquela generalização, estudar o comportamento das superfícies, igual a Tânia falou, ver o que acontece, fazer uma soma infinita das superfícies daquela família, que a Tânia falou que converge, né? Mas falta mostrar, né? Converge. Mas eu acho que ali tem bastante coisa para se estudar ainda. Referente à generalização, né? Aproveitando um pouco que a gente colocou isso, vou tomar a oportunidade aqui também para falar um pouco de algumas áreas que tem alguma correlação com o que eu faço, ou com o que eu fazia, porque hoje... Eu acho que eu estou querendo mudar um pouco de áreas, que a gente também cansa, tá? Às vezes a gente fica por anos trabalhando numa determinada área e tem uma hora que você fala, não, agora eu quero respirar novos ares. Mas quando eu saí da graduação,
a última coisa que eu fiz foi um TCC na área de topologia. Topologia clássica, é chamada topologia conjuntista. E eu fui para a pós, muito ingênuo, querendo chegar lá na pós e fazer coisas em topologia. Quase que eu cheguei na pós falando, eu só fico aqui se eu fizer topologia. Mas teve professores assim que me avisaram, olha filho, não é assim que se conversa, tem que de se ter cuidado. E eu cheguei lá na pós da Unicamp e eu descobri que os caras lá não eram muito expertos em trabalhar em topologia. Não é uma escola de topologia. Quando a gente fala escola, é um lugar onde a maioria dos caras tem uma tradição de se trabalhar em determinada área. Não é a da Unicamp ser uma escola de topologia. É uma escola de equações diferenciais, porque tem o Djaro, que é um matemático conhecido. É uma escola de teoria da medida, porque tem lá o Boldrini, que é um outro matemático muito conhecido, mas definitivamente não é de topologia. E eu fiquei meio decepcionado lá, porque eu falei, nossa, eu vim para um lugar que eu achava que tinha o que eu queria fazer e não tem bem esses caras que fazem isso. E aí, a dica do professor de Uberlândia, muito amigo, falou assim, olha, não, faça as disciplinas. É o que o Oli falou, faça as disciplinas, veja o que vai acontecer lá, você vai se encontrar lá dentro. E eu comecei a fazer disciplina e encontrei um orientador, encontrei um professor que eu achei muito legal, o jeito que ele dava aula, que era o Rufino, Paulo Rufino. E eu falei, Paulo, olha, eu vim pra cá porque eu queria trabalhar na área de topologia, mas não parece que não tem ninguém. Ele falou, não, tem sim, tem o Francesco e o Rigas. O Francesco é um italiano e o Rigas é um grego. Só que os caras de Uberlândia falaram assim pra mim, olha, além de você ter que olhar a área que você quer fazer, você também tem que olhar um pouco de psicologia. Porque tem um pouco disso, você tem que compatibilizar com o perfil, vamos dizer assim, psicológico, de como que age determinados orientadores, porque senão vai ser muito atrito e pouca produtividade. E, apesar de não serem da ex-União Soviética, mas tanto o Francesco quanto o Rigas tinham meio essa postura militarizada, sabe, de trabalhar com matemática. E eu falei, Paulo, não rola, eu tenho um pouco de receio. Ele falou, olha, é o seguinte, eu trabalho com uma coisa que chama análise estocástica. Mas você disse que gosta de trabalhar com topologia. Olha, eu acho que eu tenho um problema lá dentro da análise estocástica que dá para ser resolvido com topologia. Você topa? Eu falei, nossa, na hora, fechamos. Tem hora que baixa arrependimento, sabe? Tem hora que fala assim, meu Deus, depois que a coisa começa, porque aí é a história que a Eva falou, o negócio é árduo, tá? E principalmente para mim, que sou muito possessivo com essa coisa do símbolo. O símbolo tem que ter significado. Se o símbolo não tiver significado ali, para mim, desculpe o perdão da palavra, mas é uma masturbação simbólica. E a análise estocástica, por ser nova, ainda está nesse momento da masturbação simbólica. Faz mais jogo de símbolos do que dá real significado por trás do que eles estão querendo informar. E foi um sofrimento tremendo incompatibilizar essas coisas. Mas o mestrado, para deixar claro para vocês, mestrado você não tem que propor nada inédito, você não tem que fazer nenhuma teoria nova. Eu fiz o mestrado como qualquer um que é disciplinado vai fazer o mestrado, tá certo? Porque é os 99% de transpiração que o professor Wally colocou. A questão difícil foi o doutorado, porque aí eu emendei no doutorado e aí realmente no doutorado você não tem conversa. Você tem que resolver pelo menos um problema. A gente fala problema que parece assim, a pessoa te deu um problema, você vai lá e resolve. Não, não é bem isso. Você também pode oferecer uma proposta teórica e provar que ela tem consistência, ou resolver coisas a partir dela, ou fazer desencadeamentos. Eu fui muito mais nessa linha do que alguém me dar uma proposta. E aí o meu problema era basicamente o seguinte, só para contextualizar aqui, para não ficar perdido. Entrou equações diferenciais parciais na brincadeira. Que era uma coisa que eu tinha uma certa aversão, porque eu não tinha me preparado muito bem na graduação. E a ideia era o seguinte, quando você resolve lá um certo sistema dinâmico, ele vai te oferecer uma solução. A solução, no caso das equações diferenciais ordinárias, são curvas. E a ideia topológica aí era eu deformar uma curva em outra, mas não através de curvas quaisquer, mas eu teria que pegar uma curva que era a solução do sistema e deformar em uma outra solução do sistema, e toda a deformação intermediária deveria ser solução do sistema.
É razoável para quem tem a técnica, um problema de fácil entendimento. A questão era operacionalizar isso. E foi sofrido. Foram 4 anos para operacionalizar isso. A questão é que o problema não se resolveu com a análise estocástica, porque o problema tinha que ser resolvido lá no mundo da análise estocástica. A topologia algébrica não foi suficiente para resolver o problema, muito embora também se tratava de um problema de topologia algébrica, mas apareceu uma coisa no meio do caminho que aí vale muito a percepção do orientador, que chama teoria de row paths. Essa é uma teoria nova. O Wally falou de teoria de topologia algébrica que tem 38, 40 anos. A teoria de row paths tem 10 anos de existência. Quando eu fui apresentado a ela tinha mais ou menos 3 anos de existência. Ela foi proposta por um teórico chamado Terry Lyons, tá? Um francês. O Terry Lyons, ele não é matemático puro, ele é estatístico. Então, nós fomos beber lá na casa da estatística para conseguir resolver esse problema. Por que eu estou contando toda essa história? Eu estou contando essa história para vocês verem que não necessariamente essas caixinhas fazem muito sentido. Porque às vezes você tem que fazer um mix dessas caixinhas para fazer as coisas funcionarem. Então assim, você quer pegar teorias novas? Teoria de row paths é uma teoria nova. Teoria de controle é uma teoria nova. Sistemas dinâmicos é uma teoria nova que está bombando muito, principalmente no Brasil, por conta do Arthur Ávila. Então fica aí a dica e fica também a reflexão de que as coisas nem sempre são, vamos dizer assim, inspiração. Né? Muita inspiração. Pelo contrário, eu fecho ali com o Thomas Edison, é 99,9, tá? De transpiração. Tá? E aí nessa linha aqui, só para fechar, não sei se vai ser fechado com chave de ouro, mas a pergunta é assim. Tem todas essas áreas novas, mas a velha quádrupla, análise clássica, álgebra clássica, geometria clássica e topologia clássica, vocês acham que ainda vale a pena tentar resolver problemas nessas linhas? Ser um matemático que quer ainda apostar no clássico? E, emendando com isso, é uma pergunta que talvez o Wally não vai gostar, mas vamos lá. Uma vez eu vi um programa na MTV que a pauta do programa era a seguinte: o rock está morto? Essa era a pauta do programa da MTV. A pergunta aqui não é sobre o rock, mas a matemática pura estaria morta? Ou seja, o mundo não precisa mais de matemática pura? Então eu queria finalizar aqui a nossa conversa sobre isso. Se ainda resta fazer alguma coisa lá nas clássicas e se a matemática pura está morta. Nem o rock nem o samba estão mortos. Nem a matemática. A matemática, assim, gente, ainda estamos num momento em que o clássico, a outra frase de futebol, clássico é clássico e vice-versa, né? Mas, de fato, a matemática clássica, ela ainda não está... não é que ela esteja pronta. Ela está pronta para os problemas que estão propostos aí, até então, né? E o que vem se desenvolvendo de ligação entre esses pilares aí, tem contribuído, sim, para a evolução dos problemas. Se vai acontecer algo novo, que essa matemática vai ser jogada para debaixo do tapete, eu acho que não. A matemática clássica antiga, a geometria antiga, tudo antigo a gente continua fazendo hoje, né? A gente só deu outra roupagem, é o que o professor falou. O teorema que era demonstrado há 500 anos atrás, ele só é demonstrado hoje mais fácil, mais rápido, porque as pessoas já evoluíram as técnicas para fazer isso. Felizmente, né, gente? Senão a gente ia ter que ficar aí... Quantas horas ia ter um curso de graduação em matemática para você aprender as coisas igual o professor Aron fazia lá em Recife, né? Então, assim, eu ainda acho que ela está semi-pronta, porque está sempre em construção, sempre acontece alguma coisa, né, para evoluir. Pouca coisa aqui, pouca coisa ali, mas para os problemas propostos hoje, ela está ótima, vai muito bem. É uma senhora muito bem conservada
e produtiva? Eu acho que, assim, vale a pena, sim, mexer em algumas coisas clássicas. Eu vou até lembrar um professor chamado Marcelo, que apresentou na CEMAP o ano passado, um problema de uma nova definição de continuidade, não é isso? Então, um problema, eu não sei se para resolver isso usa ferramentas muito modernas, mas pelo que eu entendi ali era tudo mais ou menos clássico. Então, assim, uma coisa que ninguém tinha pensado, bem clássica, bem bonita e interessante. Então, eu acho que vale a pena, sim, mexer. Eu acho que talvez tenha coisa para sair ainda, mesmo na matemática clássica. Eu também acho que vale a pena mexer também. Que igual o professor Wally falou, a base está servindo bem para a gente agora, né? Mas pode ser que mais para frente se pense algumas coisas que precisa mexer no clássico para terminar de estruturar. Então eu acho que vale a pena sim mexer no clássico. E a matemática não está morta. Eu quero passar agora com o público, né, para a gente fechar aqui com o público. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o grupo do PET, o Marcelo, por promover mais esse café matemático, né? Tenho um carinho muito especial por isso aqui, não por ser o primeiro que esteve aí na Berlinda, mas por essa questão da gente passar uma manhã toda discutindo matemática, né? E aí eu acho esse movimento interessante porque vocês estão discutindo 4 áreas da matemática que muitas vezes elas são distintas, né? A matemática pura, aplicada, a educação matemática e a estatística. E eu olho essas 4 áreas como um conjunto todo que teriam que se conversar. E aí vocês vão me ver muitas vezes olhando um pouco da matemática pura, indo um pouco para a aplicada, para atuar na minha área, que é a educação matemática. Porque eu acredito que eu tenha que saber matemática para poder aplicar e essas aplicações eu levar para o ensino, tá? Então eu tenho 2 questões aqui. A primeira delas é que eu, antes de vir para cá, eu trabalhei numa instituição que tinha só a graduação em licenciatura em matemática. E muitos que faziam a licenciatura, eles queriam, na verdade, uma pós-graduação em matemática pura depois, né? E acabavam encontrando dificuldades por ter feito uma licenciatura. E eu tenho aqui 2 licenciados, o meu amigo Alisson, que também é licenciado, e foram para a matemática pura. Eu queria saber de vocês como foi essa migração da licenciatura para a matemática pura, porque muitos pensam que quando você faz licenciatura você vai para a área do ensino, da educação, e não é bem isso, né? E a outra questão, que também é para a Fernanda, é qual é a relação de vocês com o ensino da matemática, como que isso se estabelece. E aí, se o Alisson quiser aqui vir responder também, à vontade. Eu acho, Rogério, que eu particularmente fiz ambos, né? Fiz licenciatura e bacharelado. Mas eu acho que a gente tem exemplo aqui de professores que fizeram só licenciatura e foram para a pós-graduação. Eu particularmente não vi grande facilidade por eu ter feito bacharelado também na hora de fazer o meu mestrado. Eu acho que praticamente seria a mesma coisa. Porque o que eu estudei a mais ali na graduação, que foi basicamente uma disciplina de EDP, uma disciplina mais de análise, quando eu fui fazer no mestrado, é outro aprofundamento que você dá. Então, mesmo se eu nunca tivesse visto, eu acho que talvez penaria um pouco mais, mas não é grande a distância da dificuldade para fazer um mestrado em relação a fazer licenciatura ou bacharelado. Na minha opinião, na minha experiência. O que eu fiz de bacharelado, não posso dizer que foi o que me impulsionou no mestrado. Não, de jeito nenhum. Bom, eu acho excelente o seu posicionamento. Concordo com você que os licenciandos precisam de ambas as formações, né? A matemática, você vai ensinar matemática, você precisa saber matemática. E o saber matemática não é o saber para você passar na sua prova de cálculo, na sua disciplina de cálculo, é o entender a matemática como objeto que vai ser o objeto do seu trabalho.
né? Então acho isso fundamental, acho bem importante aí para todos os licenciandos, para todos os bacharéis, para todo mundo que faz um curso de graduação em matemática, você precisa entender o que a matemática representa, né? Agora, sobre a questão da formação, eu também fiz o bacharelado. E aí eu vou fazer um histórico aqui, porque acho que todos nós aqui, não, acho que quase todos nós professores aqui da UFO, não posso dizer por todos, né, fizeram a licenciatura num período em que a licenciatura não era vista com essa importância que tem hoje. Então, assim, eu confesso que o curso de licenciatura da Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz a graduação, ele não dava a menor bola para o ensino de matemática, para as disciplinas pedagógicas, era tudo para cumprir tabela. O estágio supervisionado. Então, assim, muitos de nós que fizeram essa licenciatura eram mais preparados mesmo para uma pós-graduação em matemática pura. Até porque sequer existia as pós-graduações em educação matemática, né? Eu estou falando em 2003, e eu acredito que você pode falar melhor do que eu. Quantos mestrados tinham em 2003? 2. Quantos em matemática? Tinha um monte. Em quase toda a capital, em toda a capital tinha um mestrado quase, né? Em matemática. Então, assim, era muito mais fácil, o caminho mais fácil para você seguir era esse. Mas hoje, felizmente, eu vejo o nosso curso, né? Desde que a gente chegou aqui em 2006, o nosso curso tem uma base fortíssima na licenciatura. E também tem na matemática pura. Os nossos alunos que concluem um curso de licenciatura em matemática aqui, eles têm plenas condições de fazer uma pós-graduação no que eles quiserem, ou numa educação matemática, ou numa matemática pura, e também numa estatística, e engenharias, e tem casos disso, exemplos para mostrar isso. Eu sou louco para ter esse projeto aí anual de fazer um encontro de ex-alunos para mostrar para os nossos alunos como que os nossos ex-alunos estão, o que eles estão fazendo, o que eles estão desenvolvendo, como está a vida acadêmica e profissional deles, para que eles se motivem, porque às vezes a pessoa fica aqui o tempo todo ralando, tomando, né, ferro aí em prova, não sei o que, estressando com o trabalho daqui ou dali, e o cara não vê, não acha que pode chegar em tal lugar, né? Então eu acho importante que os nossos alunos saibam que o nosso curso ele é forte. Ambos são fortes, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. E te dão uma bagagem muito boa para você fazer uma pós-graduação no que você quiser aí se propor fazer. Sobre a pergunta, eu concordo muito com o que você falou, de que o licenciado tem que saber matemática para poder ensinar, e eu acho que a recíproca também é válida, né? Então eu acho que o bacharel também tem que saber como ensinar. Eu não sei se eu vou saber ensinar bem, não sei, mas eu pretendo dar aula, né? Então, eu pretendo ler um pouco a respeito, não por agora, porque fazer o mestrado primeiro, doutorado, mas quando eu estiver dando aula, eu pretendo estudar e me inteirar para conseguir suprir as necessidades dos alunos e conseguir ajudar eles, conseguir passar o conteúdo de maneira que eu consiga ser didática, né, de uma maneira didática, porque uma aula de pura é pesada, né, dependendo se você está numa aula de análise 2, né, por exemplo. tem aula que é uma aula pesada, né, não tem jeito. Então, qual seria o método? Então, eu acho que também essa recíproca aí também é interessante de se pensar. Mais alguma pergunta? Deixa eu só completar em cima do que ele falou, porque isso é uma coisa que acho que a maioria dos alunos que fazem disciplina comigo só do bacharelado, eles devem ficar meio grilados, né? Porque a Fernanda deve lembrar que eu sempre encho o saco deles, assim, quando eles vão fazer seminário, você tem que falar direito, você tem que escrever direito, O que é isso, aí? Você vai dar aula? Eu não estou olhando aí só se vocês sabem demonstrar um teorema ou se não, né? O que eu quero é essa postura de professor, né? Mesmo, de fato. Eu acho que eles devem ficar meio... Não, mas isso é bom. Igual eu falei, tem que ter. A Bruna, né? Oi, Bruna, tudo bem? Lembra de mim? Não, né?
Eu lembro de você, tá? Tanto é que eu tô aqui falando com a Bruna, porque a Bruna é uma ex-aluna aqui da FACIP, né? Tá em Belo Horizonte, né, Bruna? Goiânia? Então, vou passar o microfone para você, tá? Pra você falar um pouquinho como tá sendo a experiência lá em Goiânia, tá bom? Marcelo é o que põe todo mundo na fogueira, é o inquisitor. Eu não conheço ele, mas pelo que ele falou aqui, ele disse que os ex-alunos dão falar o que acontece, se aqui dá uma boa base mesmo. Realmente aqui dá uma boa base, só que a gente é muito preguiçoso aqui. Muito preguiçoso os alunos, principalmente. Pelo menos os da minha turma, não conheço os outros. A gente estuda para passar na matéria. Mas se você for prestar atenção, eu ficava assim, eu fico lá no mestrado, gente, por que eu não prestei atenção naquela aula do Marcelo direito? Por que eu não fiz os treinos direito, não fiz os exercícios? Eu só fazia os treinos para passar. Aqui. Aí você chega lá, aí você tem que fazer tudo direitinho, bonitinho, tem que fazer os exercícios. Aí você vai pensar assim, nossa, se eu tivesse feito uma graduação de Direito, eu tava com todo o material, já tinha tudo, era só revisar. Mas eu sou muito preguiçosa. Lá eu descobri que eu não estudava aqui. Realmente, aqui você consegue passar, mas se você tirar proveito de tudo que você tem aqui, você vai conseguir ir muito bem na pós-graduação. Outra coisa, aqui talvez não tenha a facilidade que talvez um lugar que tem programa de pós-graduação tenha para os alunos. Porque aqui a gente não conhece as coisas da pós-direito, a gente não vê o que vai acontecer, o que vai ver lá direito. Lá os alunos podem fazer, por exemplo, como aluno especial e ver direitinho o que vai acontecer, vendo e tendo mais base, melhor. Mas se você tiver proveito das aulas aqui, você vai muito bem. O que mais que eu tinha que falar? Esqueci. Tá gostando? Eu tô acabando, gente. E a preguiça ficou de lado agora? Hã? E a preguiça ficou de lado? Uai, se a preguiça tivesse ficado, eu tava terminando. Não sei mais. Tá bom, era mais pra você falar um oi mesmo. Oi? Depois a gente conversa com mais calma. Não, sobre o que ela falou aí, eu acho muito interessante, porque é a cultura mesmo da graduação e a cultura da pós, né? Porque o que acontece aqui? Vocês têm o regimento da UF debaixo do braço. O que o regimento da UF cobra de vocês? Que vocês tenham 75% de presença e vocês tenham 60% de aproveitamento na disciplina, não é isso? Se você ficar nisso a sua vida inteira, você vai formar, qual o problema? É a regra do jogo, não é isso? Só que o primeiro baque e aí ela falou um negócio importante, a gente não tem a cultura de uma pós-graduação aqui. O que eu falo a cultura de uma pós-graduação? Você não vê o sofrimento do cara que está fazendo mestrado lá para ele manter a sua média, porque lá pouco importa se você tira 60 ou 70, você tem que tirar A, o conceito A é acima de 9, conceito B pelo menos de média você tem que ter, que é entre 8 e 9, né? Pense, em todas as disciplinas que você fizer, você tem que ficar entre 80% e 90% de média. Se você fica em algum semestre com o C, você tem que tirar um A para manter a sua média. Senão o que vai acontecer? Você fica sem bolsa. Se você fica sem bolsa, você fica sem o quê? Grana, você não come, você não vai ter onde morar. O que vai acontecer? Você vai sair fora. Não é isso? Essa é a cultura que você aprende quando você está acompanhando o sofrimento do cara que está... Você vê o cara lá do mestrado, você sai todo dia na balada, você na graduação. Ah não, hoje é sexta-feira, eu vou pra festa. Aí você vê o cara lá do mestrado lá fazendo o quê? Ele está estudando. Está estudando por quê? Porque ele tem que tirar um A. Se ele não tirar um A, ele se lascou. Ele vai praticamente perder, digamos assim, 2 anos de diversão plena para garantir um futuro, né? Então essa cultura de pós-graduação, infelizmente, vocês não têm com a matemática pura. Vocês podem pegar um pouquinho a carona do mestrado em educação que a gente tem aqui, que os alunos sofrem também aqui nesse mestrado. Mas a gente sabe que cada dificuldade aí
é relativa, né? Tem as dificuldades, talvez em outras áreas, a dificuldade seja mais no desenvolvimento do trabalho em si. Na matemática pura e na matemática aplicada, em geral, você já toma um sopetão na primeira disciplina que você vai fazer. Você já percebe que você não tem mais final de semana, não. Não é assim, não. Você vai e fica, né? Então isso é bacana, o depoimento dela, para vocês entenderem a diferença, né? Acostumem-se a dar o máximo de vocês. Porque se você acostuma a dar o máximo de você, depois isso vai ter consequências boas lá na frente. Se você acostuma a dar o mínimo, quando você começar a querer dar o máximo, aí vai ser tarde. Então assim, para quem está entrando aí, primeiro semestre, acostumem a dar o seu alto rendimento. O seu alto rendimento, ele vai por inércia se você mantém ele no primeiro semestre. Agora, se querer acelerar no meio do caminho é muito mais difícil. Dá também, mas é muito mais difícil. Acho que também tem... eu acho que tem a ver com questão de maturidade também. Por exemplo, eu no primeiro semestre, eu não tinha muita, assim, maturidade, assim, sabe? Melhorou, eu fui adquirindo maturidade também quando eu fui fazer o verão lá no Unicamp também, aí eu vi que aí o bicho pega, aí lá o trem é feio, é triste lá. Então lá eu vi bem a diferença, porque é um salto assim gigantesco. Era a aula que eu falei, eu tenho certeza de ninguém entender isso. Aí surgiu um menino lá do meio nada. Mas, professor, acho que se você demonstrar assim, acho que funciona. Eu falei, gente, mas tem base. Mas foi uma experiência muito boa. E eu ter feito o verão foi uma experiência, assim, que eu recomendo todo mundo para fazer verão. Foi muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu vou só tentar amarrar aqui rapidamente. Bruna, eu também era preguiçoso quando eu fiz a graduação. Isso é meio natural. É a questão do amadurecimento que a Fernanda está falando. O que eu ficaria preocupado é se um aluno sair daqui e ele falar o seguinte: nossa, eu estive lá na graduação e aquilo não me serviu de nada. Tudo que eles falaram não tem nada a ver com o que eu preciso aqui no mestrado. Isso seria preocupante. Tá? Esse seria o pior dos mundos. E mais preocupante ainda, não é o aluno que vem, né, da sua adolescência, com aquela preguiça natural e aqui toma umas certas pancadas na vida, mas depois, né, adquire, né, a disciplina de estudar ou tardiamente descobre isso no mestrado. Não, isso é natural. O que não pode ter aqui dentro é o aluno que veio a passeio. Sabe, é aquele cara que não sabe nem o que está acontecendo. Que parece que tem um punhado de alienígena aqui conversando em uma linguagem extraterrestre e da qual ele está apático. Isso é o que não pode acontecer. Aí sim, a graduação não faz o menor sentido para essa pessoa e essa pessoa também não faz o menor sentido para a universidade, que vamos lembrar que aqui é dinheiro público que está sendo gasto na formação de vocês. Mas eu custo baratinho. Não custa não. O seu custo é o salário nosso aqui de ser professor. Então, o aluno apático é que não pode acontecer. Você nunca foi uma aluna apática, tá? Que não sabia o que estava acontecendo. A preguiça natural também tinha e tem até hoje. Mas é que hoje, depois de velho, né, a gente toma muita pancada, a gente descobre como que as coisas funcionam. Quando eu falo ser apático, é aquela coisa assim, ó. Você saiu da graduação, você pode chegar lá no mestrado e alguém falar assim: olha, eu preciso que você trabalhe aqui com essa transformação linear. Você pode até falar assim: eu nem sei o que é a tal transformação linear, mas eu lembro que a Tânia deu uma aula sobre isso. E eu lembro qual era o livro que ela usou. E eu sou esperto o suficiente para ir lá na biblioteca aqui da pós e rever esse livro e em meia hora, 40 minutos de leitura, eu tá apto de novo a conversar sobre isso. Esse é o significado de fazer graduação. Mas pro dia da prova a gente tem que saber a coisa na ponta da língua. Tem, faz parte do jogo. Mas para a vida,
Não é guardar as informações na memória e elas nunca se apagarem. Apagam. Eu esqueço a chave de casa, eu esqueço a chave do carro, eu esqueço o número da conta. É natural as memórias se apagarem. O que não pode sair daqui é uma pessoa apática que depois não sabe nem aonde consultar as informações que lá num outro contexto são lidas como básicas. Então fica esse aqui o meu recado para vocês, tá? Não se pode ter apatia, ok? Alisson, quer? Só uma coisa, só para complementar o que você disse do curso, em 2010, 2.946 por ano. 2.946 por ano? E por mês. É uma quantia significativa. A gente pode até falar, mas gasta mais com o presidiário. E daí? Está gastando com você também, aluno. Há de se valorizar, tá certo? Vocês, querendo ou não, é uma pequena porcentagem do país que está aqui dentro, né? Então é nesse sentido, esse é o meu recado. Eu acredito que a matemática pura não está morta também, e muito menos o rock, tá certo? E querem fechar com mais alguma coisa? Por mim, aqui eu encerro as minhas falas. Então, não havendo mais nada a completar, eu agradeço muito a participação de todos vocês e conto com a presença de vocês no próximo Café Matemático que a gente vai fazer sobre a área de matemática aplicada. Não é isso? Não, é estatística. Estatística? Tá bom, então vamos fazer sobre a área de estatística. Ah, verdade, não, eu sou... Tá. Agora, o Rogério tem toda a razão de cobrar isso. Eu coloquei eles na fogueira no último Café Matemático. Eu pedi para que cada um fizesse uma pergunta maldosa pro colega. Então, a Ivaneide vai ficar à vontade para fazer uma pergunta, não precisa ser maldosa, mas uma pergunta assim, capciosa, ou pro Óleo ou para a Fernanda, e aí a gente vai revezando entre vocês. Nossa, difícil também, né? Não vou fazer pergunta maldosa pro Óleo, né, gente? Por motivos óbvios. Não vale. Então eu sou bom pra você, Fernanda. Ela caiu, Fernando. Fernanda, você faz pros dois aqui, não é? Faz pros dois. Então ainda nessa coisa que o... Ai, ele vai ser difícil, mas tudo bem. Nessa coisa que o Marcelo estava falando de... você chegar lá na pós e você pensar, aquele curso da graduação não me serviu em nada, não sei o quê. Eu queria que você fizesse uma crítica, assim, se teve, não precisa falar qual foi, nem o que é, se teve alguma disciplina que você fez no curso que você pensa, isso não me serviu para nada. ICC, amiga, pode falar. Pode falar de física, pode falar ICC e física, amiga. Gente, ó, a compostura. Teve sim, tiveram algumas. Não sei se é porque eu não tenho muita afinidade com a disciplina, ou se é porque realmente eu não vou precisar mesmo. Mas eu vou descobrir mais pra frente, né? Eu espero que seja porque eu não vou precisar mesmo. Mas tiveram algumas sim. Não foram muitos, foram umas duas, três. Pode falar. Não vou falar aqui, vocês sabem qual foi. Mas... É de algum professor presente? Não. Tá, então você pode ficar tranquilo que ninguém vai... foi física e ICC. ICC 1 e 2. Então, foram essas três que eu espero não topar elas pra frente. Essa balançada de cabeça foi que vou topar ou que não? Depende do que você for fazer. O Oli, fala. Agora é ela que vai. Então vai. É difícil essa parte. É difícil essa parte. Gente, olha, ICC para matemática ele serve sim, tá? E muito. Sem conhecer técnicas de programação, vocês não conseguem manipular Maple, matemática, tá? São ferramentas poderosíssimas, tá? Para um matemático, tá bom? Então eu acho que a gente não pode criar essa animosidade. Não, eu digo assim, que vocês estão criando uma linha de pensamento dentro do curso que é errônea, tá, gente? Tá? Então, se vocês pegarem, comecem a pegar o Maple, matemática, vocês vão ver o quão poderosas são essas ferramentas, tá, no matemático. E se vocês souberem programar, ele faz maravilhas, ele faz coisas incríveis, tá? Aqueles desenhos que a
que a Fernanda apresentou ontem, sem técnicas de programação, eles jamais teriam acontecido, tá? Ela não sabe porque aconteceu, na verdade, eu plotei para ela. Não deu tempo. Dá para revisar a nota de TCC depois dessa informação? Vou puxar a orelha dela aí, porque ela devia ter perguntado, né? Precisa técnicas de programação para fazer isso? Eu acho que eu agora deixa só a física, então. Vamos falar do TCC. A física é importante também, tá, gente? Eu tenho que botar minhas figuras. Fazer um comentário curto, olha. Eu sou prova viva que esse comentário vocês vão se arrepender quando for tá? Outro comentário curto. Eu tinha a mesma opinião que você quando eu fui pro mestrado. Eu só fui descobrir para que servia ICC no doutorado quando eu precisei fazer uma conta no computador que não dava para fazer a mão. Então é importante. Então, partiu usar ICC. É igual eu falei, pode ser que eu acho que eu não vou precisar porque eu não sei, não aprendi direito, ou porque, entendeu? Acho que é por causa disso. A Bruna está dizendo aqui que ela sofreu muito porque ela não aprendeu isso direito. Mas é legal. Depois eu descobri que é legal. Eu acho que talvez o problema seja que a gente chega de cara em CC, você nunca viu nada de programação. No primeiro período do negócio de Arel, né? Aí eu fiquei, meu Deus, que é isso? Aí eu fui me ferrando, gostando. Aí agora eu olho, nossa, isso é legal. Como é legal programar, você faz um negócio e rodar bonitinho. Aí você não soube fazer. Eu acho, assim, eu tô brincando, eu falei CC, mas porque assim, eu fiz CC esse semestre e até o professor que dá a disciplina diz que o programa que a gente utiliza é muito antigo. Pode ser que exista um outro programa, igual a Tânia falou, que seja novo, que seja fácil, mas o que a gente utilizou, assim, pra mim, foi com certeza a matéria mais difícil que eu já fiz no meu curso. Na questão da física, né, que tem que sair em defesa da física. Talvez o Wallace possa sair em defesa da física também. Achei uma pergunta aqui, ó, que contextualiza o quanto que a física é importante. Tá? Ó, no passado, as grandes descobertas em outros ramos da ciência vinham no embalo dos progressos obtidos em matemática pura. Você concorda com a ideia de que hoje as coisas se inverteram e é a matemática pura que depende dos rumos ditados pela física e outras ciências para que continue a progredir, mesmo que a passos lentos? Eu discordo plenamente dessa pergunta que está aqui, tá? Já quero adiantar isso, mas não deixa de ser verdade que muitos matemáticos puros se inspiram em problemas de física para criar as suas teorias novas, tá? Então a gente não pode demonizar a física não, por favor, tá? Mas eu acho assim, é uma questão assim, eu vou falar sobre a física, vou falar um pouco da experiência que eu tive como aluno de graduação e as coisas mudaram muito, gente, mudaram muito. O MEC, ele determina o que tem que ter no currículo de vocês, tanto da licenciatura quanto do bacharelado. E ele vem permitindo cada vez menos que a gente coloque coisas que a gente julga até bacanas, né, para vocês aprenderem. Por quê? Porque senão vocês vão ficar aqui 10 anos fazendo curso. Isso é impossível. Um dos cortes que a gente teve que fazer no nosso currículo foi exatamente na física. Eu vou dizer por quê. Não que eu adore a física ou que eu sou um amante da física, mas eu fiz graduação em Viçosa numa época em que o currículo não era tão inchado de disciplinas, mesmo da parte pedagógica e tudo mais. E o que acontecia? Era possível fazer as disciplinas de laboratório. E as disciplinas de laboratório é a coisa mais legal que existe na física. Só que vocês não veem, vocês veem a física teórica, aí vocês ficam sendo massacrados na física teórica por leis, conceitos, não sei o que lá, da física teórica, que são importantíssimas, só que você não vê o mais legal, que é o quê? Como esses caras chegaram nisso, que é a parte do laboratório. Então, assim, de fato fica vago, fica sofrível, né? Você vê um conceito que é muito prático, você vê ele só teórico, né? Então, assim, esse é um problema e a gente vai continuar com ele, porque a gente não consegue colocar essas disciplinas no nosso currículo mais, porque não cabe. A gente quer colocar um monte de outras disciplinas que a gente julga necessário, também não cabe. Então, assim, é complicado, né? Então, quando vocês tiverem que fazer física teórica só e sofrer, vocês culpem o MEC. Não culpem o professor de física, não culpem a física, não culpem os professores da matemática, né? Culpem o MEC, que força a gente a
ter que cortar as coisas para o curso sobreviver de uma forma ou de outra, né? Já embala aí na sua pergunta, então, para alguém. Minha pergunta é para Eva. Tá. Quer casar comigo? Não, é muito difícil fazer esse tipo de pergunta aí, né, gente? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta bem... que eu já sei a resposta dela, né? Num futuro, eu sei que você vem de uma escola que é a Universidade Federal de São Carlos, tanto de graduação quanto de doutorado, que tem profissionais que a gente admira muito, inclusive, né? Que é o Malaguti e o Joãozinho Sampaio, e mais outros, tem mais um monte de gente que... Não sei se vocês sabem desse pessoal, da existência desses professores lá da UFSCar. São professores que sempre fizeram matemática pura na vida, sempre desenvolveram seus trabalhos, tem inúmeros artigos em equações diferenciais, em tudo que eles fizeram na vida profissional como matemático. E no futuro, eles se depararam com o prazer de mexer, por exemplo, com a educação matemática, com novas formas de trabalhar o ensino de matemática, jogos de matemática, um monte de coisa assim. Eu gostaria de saber o que você acha disso, eu já sei o que você acha, e se você pretende um dia seguir esse mesmo caminho. Talvez a gente possa, né, no futuro, ter também esse exemplo em você aqui na FACIP. Não só em mim, eu espero, né, e muito mais gente. Esses professores, eles realmente fazem um trabalho muito legal. Tem inclusive um livro que é de mágicas e matemática e tudo mais, que vocês devem conhecer, né? Então fazem eventos como esse, que já rolou aqui 2 vezes, que é o Matematicano do Pátio, né? Que é pegar a matemática e levar, fazer o menino achar aquilo legal, aquilo interessante, se perguntar o que tem de matemática por trás disso. Então tá meio, eu acho também que é uma tendência, digamos, em matemática ter eventos desse tipo. Tivemos também no Rio recentemente, como parte dessa época que o Rio recebeu a Olimpíada Internacional, vai receber o Congresso Internacional, tem todos esses eventos de popularização. Eu pretendo demais fazer parte desse grupo, sim, que faz isso, que leva essa matemática, que é recreativa, mas que, se você for estudar matemática a fundo, é a nossa matemática, né? Só se apresenta como uma forma recreativa ali para chamar a atenção. É isso. E para fechar, a Fernanda, né, Fernanda? Você tem que fazer uma pergunta, né? Pode ser para todo mundo, pode ser para a Tânia, só 10 agora. Não, então, a Eva falou, né, que quando ela foi estudar as coisas do doutorado, foi meu orientador aventureiro, né? Mas na transição da graduação para o mestrado, vocês tinham uma coisa que vocês queriam muito mexer, tipo, saindo da graduação, eu quero trabalhar com isso, mas no final das contas não deu certo e foi para outra linha, outra... Vou ser bem sincero, como não se pode ser, como já dizia Humberto Gessinger, né? Na verdade, quando eu saí da graduação, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu fui totalmente disposto a aceitar o que me dessem de sugestão. Inclusive, na minha graduação, eu posso dizer que eu não sou um bom exemplo de aluno de graduação enquanto graduação. Que eu meio que não mantive as minhas notas por um determinado período, e isso meio que prejudicaria a minha entrada, por exemplo, em algumas instituições. Então eu fui um cara que eu atirei para tudo quanto é lado. Eu mandei currículo para todas as instituições que abriam mestrado no meio do ano, que era a minha época, né? Porque no início do ano você tem que fazer um curso de verão e tudo mais. E para mim, onde desse, eu ia topar o que tivesse à disposição. Acabei indo parar na Unicamp primeiro como aluno especial, e sem bolsa, né? Com possibilidade de ter bolsa no meio do caminho. E enquanto eu estava lá, saiu o resultado tanto da UFRJ quanto da UFPE. Eu fui para Recife. Chegando em Recife, eu já tinha trabalhado com iniciação científica com o professor Olímpio, que veio aqui ano passado na CEMAP. Eu já tinha trabalhado em iniciação científica com ele, só que eu fiz iniciação científica com ele para vocês terem ideia, o quanto que as coisas são loucas, né? Eu estava no 2º semestre de curso, eu fiz iniciação científica com ele em EDP. Vocês acham que eu aprendi alguma coisa? Eu não tinha feito nem o cálculo 1.
Como é que eu ia fazer alguma coisa de EDP? É uma dificuldade que a gente tem até hoje aqui, quando a gente vai orientar alunos de início de curso, porque você não tem muito o que dá de material para subsidiar a pesquisa desse aluno, né? Eu fui fazer o mestrado em Recife, e em Recife eu comecei a me dar bem nas disciplinas de análise, e aí lá depois que você passa na exame de qualificação, é que chega alguém, aparece o seu orientador. Não é assim mais hoje que acontece na maioria dos cursos de mestrado, né? Na maioria dos cursos de mestrado hoje, você já entra com uma orientação. Naquela época não, em 2003, quando eu entrei, enquanto você não passa no exame de qualificação, você não é gente para pós-graduação. Então você tinha que passar primeiro no exame de qualificação, a partir daí você tinha um orientador. E aí surgiu, lá por exemplo, tem um grupo de mecânica celeste. E tinha um orientador muito maluco lá que virou, eu te oriento. E eu gostei de uma palestra que ele fez sobre epidemiologia, eu vou estudar esse troço. E ele topou me orientar e a gente fez isso. Aí beleza, aí você pode perguntar, e no doutorado, você já sabia? Eu sabia que eu gostava de análise, mas eu também não tinha a menor noção. Eu não tinha noção de quem eu iria encontrar para me orientar lá. O caso da Eva, ela vai falar depois, que é bem parecido com o meu, mas ela tinha uma coisa a mais, né? No meu caso não, eu tinha acabado de chegar na UFSCar, sem saber também com que ia trabalhar, e acabei trabalhando com uma outra coisa que eu nunca tinha visto na vida direito, que eu só vi quando eu estava no segundo semestre do curso de matemática na graduação, que é EDP. E hoje é o que eu faço. Então assim, é o que a gente já falou aqui, muitas vezes você tem que deixar a onda te levar, e você tem que estar disposto a trabalhar. Se você faz isso, se você está disposto a trabalhar, acredito que nenhum caminho é ruim, e todos os caminhos vão te levar a algum lugar. Agora, se você não estiver disposto a trabalhar, nem sai daqui para fazer nada. Volta para sua casa, fica com seus pais, né? Só complementando o que você falou, lá na UNB e na UFG ainda é assim. Você só é gente depois, viu, Fernando? Que passa na qualificação. E a briga é feia por orientador, tá? Então, os melhores orientadores são disputados à tapa. Então, tem que... Lembrando que o melhor nem sempre significa o melhor para você. Pode ser o melhor em publicação, pode ser o melhor, mais gente boa. Eu digo assim, os melhores orientadores, assim... No status quo da universidade, isso, né? Bem rapidinho, né, que a gente já ultrapassou o horário. Na minha graduação eu fiz um trabalho de conclusão de curso em medida de integração, então eu estudei os teoremas clássicos, né, da medida de integração, lema de Fatou, teorema de convergência monótona e tal, e gostei demais. Eu falei, essa área é o que eu quero, é a análise. Só que chegou lá no mestrado, isso não tinha nada a ver, ninguém orientava nisso. Acabei fazendo mestrado em uma pequena área da mecânica celeste, mas o que eu gostava era análise. Então fui fazer o curso de verão em EDP enquanto era professora aqui, em 2009. Fiz o verão em EDP na UFSCar. E lá, saí bem no verão e o professor já veio e me assediou. Me assediou nesse sentido, gente. Vem ser minha aluna, vem ser me orientando. Que eu sei que você gosta de EDP. E daí, a partir daí, ele já foi meu orientador. Então já entrei no doutorado como orientador, porque tinha feito o verão antes em EDP, e ele estava sempre orientando, e daí ele que foi meu orientador até o fim. Então é isso, você vai na onda, sempre o seu esforço tem que estar lá, só reforçando. Muitas vezes você vai por um caminho que não é o que você previu inicialmente, né? Eu não poderia prever inicialmente que eu ia fazer 5 anos e meio de doutorado, claro que eu não queria isso. Foi o que aconteceu, né? Tudo bem, hoje defendi o doutorado, tá bom. Então os caminhos vão te levar aí, né? E o seu esforço tem que estar sempre presente, é isso. Então, com isso, pessoal, uma salva de palmas. E até a próxima. Valeu. Valeu mais.